quando começa a gravar ou não, ele começa a rodar aqui. Ah, agora está gravando. Então, sem mais delongas, vou começar. Como eu falei, vou dar uma aula sobre Holocausto. Caso alguém não saiba, imagino que todo mundo saiba, na verdade, eu vou falar de um acontecimento que ocorreu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Vou focar nos judeus, mas vai muito além de judeus. Pegou negros, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová, etc, etc, etc. Outros grupos também sofreram com isso, também foram mortos. Mas vou focar nos judeus. Só que, antes de entrar na Alemanha, antes de entrar na Segunda Guerra Mundial, eu vou recuar no tempo. Eu vou para o meio do século XIX e eu começo a falar desse senhor aqui, Arthur de Gobineau. Joseph Arthur de Gobineau. Esse cara simplesmente foi um francês que escreveu esse livrinho aqui. Essai sur l'égalité des races humaines. Traduzindo, esse ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Qual foi a ideia do Gobineau com esse livrinho aqui? É um livro de 1855. Gobineau, nesse livro, ele teoriza, ele faz uma teoria de que as raças humanas, ele divide a humanidade em várias raças, são naturalmente desiguais. As raças mais evoluídas, elas são descendentes de um povo pré-histórico que foi muito desenvolvido. As demais são o resto. É o resto do resto. E isso, ele vai além disso. Ele diz que não só são desiguais, existiria, segundo Gobineau, uma escala do melhor para o pior. Literalmente isso, melhor para o pior. Não apenas isso. Mas ele fala que a miscigenação, a mistura entre pessoas de raças diferentes, é ruim para a humanidade em geral. Segundo Gobineau, se uma pessoa da raça mais evoluída tem um filhinho com a pessoa da raça menos evoluída, isso causa como posso dizer, uma queda. Isso denigre, isso causa uma coisa ruim, porque, enfim, apesar de você elevar a raça inferior, você faz que caia a raça superior. Isso é a ideia do Gobineau. Tá? Francês Gobineau. Por que eu comecei falando desse cara? Porque o Gobineau, esse moço, foi extremamente famoso. Ele foi extremamente muito lido e muito aceito. E, principalmente, depois do Gobineau, nós começamos a ter uma coisa chamada racismo científico. Estão conseguindo ver? Não, né? Não, acho que você Não tá aparecendo nada. Perdão. Só tô Quando vendo você sua tinha cara falado mesmo. do livro, eu perguntei que livro. Aí fiquei perdido aqui. Porque eu tá me perguntando se estão mostrando a tela. Espera um momentinho. Espera um momentinho aqui só, gente. Estão vendo aqui? Oh, Deus. Agora tá apresentando. Agora sim. Sim, tá aparecendo. Beleza, foi mal. Racismo científico. Isso vem muito depois da teoria do Arthur de Gobineau. O que era esse racismo científico? E o Gobineau foi um dos principais expoentes. O nome já diz. O racismo que hoje consideramos como crime, ele era base da ciência. Eu estou falando do século XIX. E início do século XX. Ou seja, para a filosofia, para a sociologia, para a biologia, para a história, para ciências políticas, para a economia, para a medicina,
para o direito, para a criminalística, etc, 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 o racismo era a base do pensamento científico. A ideia de que os grupos humanos são diferentes e há uns melhores que os outros era a base do pensamento científico de todas essas áreas. Todas mesmo. Eu não consigo me lembrar agora, mas existe até... Eu vou dar um tiro nesse Google Meet, juro para vocês. Existe até uma obra de criminalística que até hoje o pessoal do direito a estuda como referência, de um italiano que ele descreve que é possível você encontrar um criminoso com base em seus elementos faciais raciais. Ou seja, você olha o rosto da pessoa, tem o nariz meio assim, a orelha meio assim, tá, isso aqui é um criminoso naturalmente criminoso. O racismo científico, que não começa com o Gobineau, mas ele Gobineau infla o negócio, ele se tornou, então, disseminado em todo mundo. Em todo mundo. Qualquer europeu, americano, que seja culto do século XIX, século XX, era racista. A gente pode falar isso. Dificilmente... Professor, Oi. Fale. Léo morreu. Tá voltando. Então, o racismo era uma coisa intelectual no século XIX, século XX. Eu acho que já deixei isso bem claro. Fala. Léo tá de meme, não é possível. Não é possível, cara. Fala, Léo. Caraca. E Léo morreu. Enfim, voltando. Aí, professor, já é desde onde que o Léo tá de sacanagem. Mandou um trava-zap pra mim. Trava-zap foi ótimo. Mas, seguindo. Do racismo científico, a gente entra num ponto que foi um pouco pior. Como eu falei, era disseminada a ideia de racismo e também essa ideia do Gobineau de que você misturar raças diferentes era ruim. Então surge, ainda no 19, em vários países, um conjunto de práticas que foi chamado de eugenia. Eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar disso. O que é eugenia? Eugenia é quando, de alguma forma, eu tento, enfim... O Léo mandou mensagem, desculpa, gente. Eu tento moldar essa mistura de raças. Eu quero dizer, se a diversidade racial humana é natural, existem os melhores e os piores, pela eugenia, eu vou tentar atuar nisso, como se fosse um plano de engenharia, eu vou tentar fazer com que o meu país se beneficie das raças mais evoluídas. A gente divide a eugenia em 2 pontos. Temos a positiva e a negativa. A positiva, o que eu faço no positivo? Eu basicamente pego as que eu considero mais evoluídas e vou tentá-las fazer aumentar o número. Por exemplo, vou pegar a população que eu considero mais evoluída do meu país e vou incentivar que eles tenham mais filhos, vou incentivar que tenha mais indivíduos. A eugenia positiva aconteceu no Brasil. Quando eu dei aula para vocês sobre imigração, e que eu disse que os intelectuais brasileiros vir imigrantes era bom porque ia embranquecer o país, isso foi uma prática de eugenia positiva. E qual era a ideia? Vindo brancos, vai vir raça mais evoluída, e isso vai fazer o país crescer, vai aumentar, enfim, vai levar o nível do país, etc, etc.
Então, na positiva, eu quero que as pessoas tenham mais filhos, quero que as pessoas aumentem. Então, na negativa, é o contrário, exatamente. Na negativa, eu elimino as pessoas indesejadas. Basicamente isso. É basicamente isso mesmo, gente. Eu estou falando de matar pessoas na eugenia negativa, sem tirar nem pôr. A eugenia negativa, ela teve uma prática muito recorrente nos Estados Unidos. No século XX, uma prática comum entre médicos era, se o bebê nascesse com alguma deficiência, alguma deformidade, era comum que o médico recomendasse que o bebê fosse sacrificado. Por quê? Para o pensamento da eugenia, pensamento até do racismo científico, uma pessoa que nasce com deficiência não é uma pessoa inferior. Então, essa pessoa não merece viver. Eu estou falando dos Estados Unidos, estou falando de uma coisa que aconteceu por décadas. Tá? Tanto é que, se vocês forem fazer uma pesquisa sobre, vocês vão ver filmes mostrando isso. Filmes, ora defendendo, ora criticando. Isso existiu nos Estados Unidos. Uma prática de eugenia negativa que envolvia matar bebês que nascessem com deficiência. Tá bom? Então, temos todo esse panorama prévio para falar de Holocausto. Racismo científico. A ideia do Arthur de Gobineau, que escreveu esse livrinho aqui, esse livro Égalité des races humaines, ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, que acabou culminando na eugenia. A positiva, quando eu quero que as pessoas melhores pessoas, as mais evoluídas, se reproduzam, aumentem o seu número, e negativa, quando eu quero que as inferiores diminuam de número. Como? Matando, basicamente. Né? Vou eliminar as pessoas, vou eliminar as faces da Terra. Daqui, então, a gente começa a entrar no tema do Holocausto. Aqui, finalmente, vou para a Alemanha. Antes de entrar na Alemanha, é também importante eu fazer uma distinção com vocês entre antissemitismo e antijudaísmo. Quando a gente fala de Holocausto, a gente fala de antissemitismo. Antijudaísmo, apesar de ser um tanto quanto sinônimo, esse aqui é mais antigo. O antijudaísmo, ao longo dos séculos da história, desde a Idade Antiga, Idade Média, etc., era a aversão à religião judaica. Só a questão religiosa. Se a pessoa se convertesse, tranquilo, estava de boa, se converteu, virou cristão, beijo, viva bem. Tinha um preconceito ainda, mas era mais tranquilo. O antissemitismo, ele é mais novo. Ele vem muito com esse racismo científico. Então, a gente pode dizer que ele é fruto do século XIX. E é com o antissemitismo que se aumenta muito o preconceito, o ódio e, em grande maioria das vezes, os ataques aos judeus. Quando eu falo de ataques aos judeus, uma coisa muito comum eram chamados progons. Isso. O que era um progon? A palavra, se não me engano, de origem russa, definia quando uma população, imagina uma população de uma cidade. Eles são vizinhos de uma vila judaica. Então, a população dessa cidade simplesmente decide ir lá e atacar esses judeus, porque são judeus. Ponto. Acabou, é isso aí. São judeus, não merecem viver, não merecem trabalhar, não merecem ter a própria vida, então eu vou lá e ataco eles. Eu queimo as casas, se possível, eu mato alguém, se não possível, poxa, que lamento, mas vai ter uma próxima oportunidade. Então, os progons contra os judeus foram uma coisa que aconteceu na Europa nos séculos 19 e 20, com muita frequência, muita frequência. E isso acaba sendo um precursor do Holocausto em si. Quando a Alemanha de Hitler, durante a Segunda Guerra, começa os campos de extermínio contra os judeus,
Os judeus já vinham há décadas sendo considerados como inferiores, como raça inferior, por causa do antissemitismo. E judeus de vários países estavam sendo vítimas de pogroms, esses linchamentos em massa, linchamentos públicos em massa. Teve um, inclusive, na Alemanha, em 1938, mas não vem ao caso. Alguém se perdeu até aqui? Professor, Além do Léo. Alguém se perdeu até aqui, além do Léo? Não, acho que não. Tá tranquilo. Agora eu vou para a Alemanha. Finalmente eu começo a falar da Alemanha. Para o nazismo, para Hitler, na verdade para a Alemanha em geral, o antissemitismo era muito mais forte do que na Itália, por exemplo. Mussolini chega ao poder não se importando com o antissemitismo. Já Hitler não, nem na Alemanha. Na Alemanha, depois da Primeira Guerra, havia uma crença mesmo de que eles perderam a Primeira Guerra porque foram traídos internamente. Foram traídos pelo judeu. Começa a ter essa fala. O judeu. Uma pessoa meio que metafísica, meio aérea, meio que um espírito do mal, que está em todos os lugares. Bem teoria da conspiração, o inimigo, o judeu. Que esse judeu teria agido contra a Alemanha. Teria dado, eles falavam muito disso, uma punhalada nas costas. E por isso a Alemanha teria perdido a Primeira Guerra. Hitler, especificamente, ele era muito ligado ao antissemitismo. O livro dele, Mein Kampf, propaga muito das ideias antissemitas. Daí que, quando ele chega ao poder, vira chanceler em 1933, nada mais lógico para ele de que começar a perseguir os judeus oficialmente na Alemanha. Então, uma coisa importante para a gente saber é que assim que ele chega ao poder, ele lança uma série de leis antissemitas, chamadas Leis de Nuremberg. Esse conjunto de leis foram leis contra os judeus. Por essas leis, os judeus da Alemanha perdiam a cidadania alemã, não podiam mais trabalhar, não podiam casar com pessoas que não fossem judaicas, não podiam isso, não podiam aquilo, estavam proibidos daquilo outro. Foram várias leis, várias e várias leis, que a partir de 1935 tiveram o intuito de excluir os judeus da Alemanha e, posteriormente, dos países que a Alemanha foi dominando com o andar da guerra. Tá bom? Então, o que temos que na Alemanha de Hitler, na Alemanha nazista, o antissemitismo não estava na base. A Itália começou mais cedo, só começa a se importar um pouco mais com o antissemitismo quando viram aliados da Alemanha para a Segunda Guerra em si. Antes, não se importava muito, não. Mas na Alemanha, essa coisa da eugenia, que eu falei aqui em cima, foi muito fundamental. Eles, ao mesmo tempo que incentivavam que mulheres alemães tivessem mais filhos, se reproduzissem, porque isso vai aumentar a raça evoluída alemã, eles queriam que as raças menos evoluídas que habitassem na Alemanha sumissem. Sumissem mesmo. Aqui se entra judeus, entra negros, entra testemunho de Jeová, bêbados, eles odiavam bêbados, é incrível. Deficientes físicos, deficientes mentais, todo esse grupo de pessoas devia sumir. Mas para os judeus era mais importante. Só que eles demoram a ter algum plano, de fato, do que fazer com os judeus. Ficaram um bom tempo de o que faz com o judeu, o que faz com o judeu, o que faz com o judeu. Judeus estão aqui na Alemanha, são o mal, são um demônio encarnado de pessoa. É horrível, tem que dar um jeito com o judeu. Então,
várias propostas surgiram. Pensaram em deportá-los, pensaram em mandar para outro país, pensaram em um monte de coisa. Até que, finalmente, em 1941, já com a guerra acontecendo e sendo bacanérrimo, a Segunda Guerra já estava rolando, surge uma expressão no alto escalão do governo nazista. Surge a expressão Endlösung der Judenfrage. Isso quer dizer a solução final para a questão judaica. Campos de concentrações, você diz? Extermínio. Campo de concentração. Não tinha mais diferença. O de concentração era para trabalho. E para matar também. Não, Não sim, exatamente. mas não era exatamente o objetivo. Não exatamente. Isso, igual o Antônio está falando. Não, tá, mas é trabalhar até morrer. Olha só, você não está errado. Mas os campos de concentração surgem antes. Eles surgem antes, foi ótimo. Eles surgem antes de 41. Qual era o campo de concentração? Trabalhar. E prender pessoas. As pessoas morriam no campo de concentração? Morriam. Porque eram fuzilados aqui, fuzilados lá. Mas o intuito não era matar. Quando a gente vai para campos de extermínio, aqui a gente vai para uma lógica fria de extermínio. O intuito do campo de extermínio era matar pessoas. Ponto final. Os campos de extermínio, especificamente, eles tinham até uma lógica industrial. O que eu quero dizer com isso? Que havia metas de como matar, quantos matar por mês. Havia, por exemplo, propostas de como fazer uma matança mais eficaz. Começa assim, começa assado. A lógica industrial mesmo. Uma lógica de produção, meta, quantos por mês, como eu vou otimizar para tornar isso mais produtivo. Os campos de extermínio pegaram toda a lógica de uma fábrica, de uma indústria, e colocaram, isso é horrível, para matar pessoas. E os campos de extermínio surgem a partir de 41, com a Endlösung der Judenfrage, com a solução final para a questão judaica. A partir de 41, com esses campos de extermínio de lógica industrial, é que a gente começa a ter o Holocausto. Alguém se perdeu? Alguém perguntou alguma coisa? Professor, tá me escutando? Tô. Amém. Eu tô tranquilo, professor. Eu também. Tá tranquilo? Também tô. Professor, vou rever sua aula de novo pra entender, porque alguns trechos da estrada tá travando muito. Não, tudo bem, tudo bem. Agora, então, eu quero mostrar para vocês alguns vídeos com algumas histórias referentes ao Holocausto em si. Bora, vídeo. Gente, eu odeio quando o YouTube começa a tocar sozinho. Eu vou mostrar para vocês algumas histórias referentes ao Holocausto em si, ao acontecimento do Holocausto por si. O que eu acho melhor a gente ver um depoimento de quem passou por isso, do que eu ficar falando quantas cifras, quantos morreram, quantos aconteceram, não sei o quê. Tá bom? Então, agora eu vou reproduzir aqui para vocês. Vocês prestem muita atenção. A gente vai começar, por favor, áudio, com um sobrevivente brasileiro. Vocês estão vendo? Tá carregando Sim. agora. Agora sim. Agora tá carregando. Tá, só esperar carregar um pouquinho de vocês. Compartilhando.
O Bar Mitzvah é um rito judaico de Mas passagem tá travando da muito, adulta. professor. É comemorado quando os verdade. meninos completam Uau, 13 anos bicho tá de travando. idade. Ela tá Não houve também. Deixa eu tentar parar e voltar. O Mitch é todo errado. Tá de novo. Ainda tô Nossa, Continua travando. mais que antes Muito ainda. trabalho. mais que antes. Pois é, não vai rolar isso aqui, gente. Eu vou ter que ir pro Zoom com vocês, é o jeito. Pessoal, não tem Se como professor, deixar só a sinceramente, todo legenda, mundo não? prefere o Zoom. Ninguém prefere o Meet aqui, eu acho. É. Peraí. Para até de gravar essa porcaria.